Bom dia a todos e todas. É com uma alegria muito grande que nós iniciamos hoje o segundo encontro desta 30ª CIPAT da edição especial, com o tema Segurança e Meio Ambiente, sempre recordando que ela acontece ao longo de toda esta semana. Iniciamos ontem com a mesa de abertura e com a primeira fala que tivemos com o Dr. Álvaro sobre o tema Segurança do Trabalho, e vamos ao longo de toda a semana. E ontem iniciamos à tarde, às 15 horas, porém, todos os dias dessa semana, nós aqui nos encontraremos na parte da manhã, às 10 horas. Hoje temos a alegria de contar com o padre Josafá Carlos de Siqueira, nosso... A única coisa que aparece realmente são idiomas pequenos, né? Desenvolverá o tema para nós, Meio Ambiente, Valor Ecológico do Cuidado com o Campus. Teremos amanhã o tema Saúde Alimentar com a doutora Daniela, na quinta-feira com o professor Marcelo Mota, o tema Meio Ambiente, e na sexta-feira, encerrando, com o professor Gustavo Rubiches, Tecnologia e Meio Ambiente. Bom sempre lembrar que esta é a edição especial, porque no mês de abril, de 25 a 29, nós realizamos, neste ano, a 30ª CIPAT na edição normal. Como nós gostamos sempre de dizer, desde que iniciamos a primeira gestão em 2020 e 2021, esta é a segunda, 2021 a 2022, estamos realizando as duas edições anualmente. Ano passado e este ano realizamos as duas edições virtualmente, estamos com esta remotamente. No ano que vem, esperamos voltar presencialmente. Nós aqui nos encontramos pelo Zoom, outros nos acompanham depois, é claro, pelo YouTube, e nós ficamos também registrados na plataforma do ECOA, onde todos vão poder seguir, ouvir, mesmo depois. Além disso, é sempre bom lembrar que esta temática voltada para a questão da segurança, saúde, neste momento dos tempos de pós-pandemia, tem um valor muito grande para nós, neste retorno que nós estamos e pretendemos chegar aos 100%, que é um desafio muito grande. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Álvaro para um bom dia inicial. Dr. Álvaro, por favor. Bom dia. É uma alegria poder contar com a presença do padre Josafá, né, e com um tema realmente bastante interessante. E ele sempre traz realmente boas dicas para nós em relação a essa história do campo sustentável. Vamos aguardar. Muito obrigado pela presença. E acompanhar com muito carinho, porque domina o tema. Com certeza, com certeza. Perfeito. Eu vou sair um pouquinho do vídeo, porque eu estou naquela, como eu disse, né, naquela contribuição estadual. Perfeito. Muito Então, obrigado, doutor Álvaro. Muito obrigado. Mas vou manter o som. Obrigado. Obrigado. Bom dia também, Suelen e Andréa. Bom dia. É com muita alegria mesmo que nós recebemos o padre Josafá, e eu me lembro, assim, eu sou uma funcionária bebê, né, da idade quase do meu filho, ele tem 6, eu vou fazer semana que vem 5 anos de PUC, né, e eu lembro da primeira vez que eu vi a figura do padre Josafá, que foi nas boas-vindas realizada pelo RH. Então, o RH chamava, né, o grupo de novos funcionários que estavam sendo contratados, e aí tinha o vídeo institucional, e naquele momento, assim, eu fui apresentada ao campus pelo padre Josafá, né? Talvez ele não saiba disso, né? Está sabendo agora, e foi um momento bem importante para mim. Que coisa bonita. Porque eu senti, na verdade, o acolhimento naquele momento da universidade que estava me recebendo, né, de braços abertos. Eu já tinha sido muito bem recebida no meu departamento, que é o departamento de Física, mas naquele momento eu senti algo mais amplo, né, que era a universidade inteira ali nos acolhendo todos os novos funcionários. Então, para mim, é uma grande alegria estar participando hoje também, né, e podendo aprender um pouquinho também
agora com o Padre Josafá ao vivo aqui para a gente, porque antes era um vídeo gravado, né? Então, para mim é uma honra. Muito obrigada, Padre Josafá, e espero aprender bastante hoje aqui com o senhor. Né? Amém, que bom. Esses testemunhos ajudam a construir a história da universidade. Andréia, que também é outra cipeira, nós temos aqui outros, o Jorge e cipeiros e cipeiras que estão conosco. Andréia, o Lincoln também está conosco. Andréia vai estar nos ajudando juntamente com a Suelen hoje na condução. Bom dia, Andréia. Bom dia, padre. Bom dia, padre Josafá. Eu tive o prazer de conhecê-lo antes da pandemia. Eu tenho pouco tempo, né, de PUC, vou fazer apenas 4 anos, mas padre Josafá, por um tempo, frequentava lá o ambulatório na Casa da Medicina, né, fazendo algumas sessões de fisioterapia, e foi o primeiro contato que eu tive com ele, e muito acolhedor, conforme a Suelen relatou, e um carinho especial, porque eu sou bióloga também, apesar de enfermeira, né? Olha só. Eu sou formada em biologia, eu lecionava, mas acabei indo para o ramo da enfermagem, fiz outra graduação, mas eu carrego a biologia num lugar bem especial. E tive com o padre Josafá agora, semana passada. Ele esteve lá também na Casa da Medicina, e agradecer, né? Porque é sempre aprendizado para a gente, para todos nós, né? Essa contribuição em caráter desse evento da CIPA, e dar as boas-vindas, né, a todos, e precisando, isso eu estendo a todos, a Casa da Medicina está aberta a qualquer necessidade que cada um de vocês possam vir a ter, né? É só fazer o contato com a gente que nós estamos à disposição. Seja bem-vindo, Padre Josafá. Muito obrigado, Andréia. Então, Padre Josafá, o senhor percebeu que o senhor está realmente em casa, né? Muito obrigado por sua disponibilidade. Padre Josafá, nós já havíamos convidado outras vezes e ele disse, não, vou falar um pouco mais à frente. Vou falar um pouco mais à frente e desta vez ele confirmou conosco. Então, uma alegria muito grande tê-lo conosco. Ao senhor a palavra, e nós gostaríamos também de dizer que toda vez que nós olhamos a beleza do campus, nós lembramos este cuidado deste biólogo nos mínimos detalhes também. Então, ao senhor a palavra e muito obrigado. Muito bom dia a todos e todas. Eu quero saudar de maneira muito especial toda a equipe que compõe o CIPA, né? Dizer realmente que é uma alegria poder dizer umas palavras assim da minha experiência em relação ao campus a todos vocês. Quero saudar o Padre Mudeci de maneira muito particular, grande amigo. Quero saudar a Suelen, né, os poucos anos de PUC, mas fico feliz de saber que realmente naquele momento da apresentação ela sentiu-se em casa, né? E saudar também a minha amiga Andréia também, sempre tem sido uma colaboradora da nossa missão comum. Então eu quero, em nome das duas, do Padre Mudeci, da Suelen e da Andréia, saudar toda a equipe do CIPA e todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Falar sobre o campus falar um pouco da minha história dentro da PUC, né? Porque, afinal, são 36 anos de universidade, né? E desses 36, evidente, não tem como separar a minha história pessoal da história do campus, né? Porque, afinal, todo o processo de transformação do campus, seja no sentido de torná-los mais agradáveis nos seus espaços físicos, seja na introdução também de espécies, né? Foi um trabalho que nós iniciamos há muito tempo, né? Eu me lembro quando eu vim para a PUC, na década de 80, né, o campus tinha um perfil muito diferenciado do que tem hoje, né? Era muito mais formado por espécies exóticas, espécies das antigas chacras e fazenda que compõem a Gávea, e tinha poucas espécies representativas dos nossos biomas, né? E aos poucos, sobretudo na década de 90, nós fomos introduzindo essas espécies. E hoje o campus é um campo muito mais diverso, muito mais rico do ponto de vista da diversidade biológica, né? Porque nós fomos plantando
espécies da Mata Atlântica, da Amazônia, do Cerrado, das Restingas. Então, o campus hoje ele é um campo muito mais rico e diversificado do que outrora. E, nesse sentido, acho que agora o Departamento de Biologia, que vai começar um processo agora de realmente fazer um levantamento de toda a parte do campus, vai nos trazer muitas coisas interessantes para que a gente possa conhecer realmente esse espaço tão especial onde vivemos e trabalhamos, que é o campus da PUC. Eu vou modestamente colocar algumas reflexões para todos nós. Eu escolhi essa, né? O campus sustentável e icônico, né? Porque ele é um ícone para nós, né? É uma coisa que caracteriza a universidade. A PUC fora, e as pessoas que passam pela PUC, seja trabalhando, ou estudando, né, ou lecionando, sempre guardam na memória o fato de que o campus é um campus muito bonito, é um campus, né, icônico, ele é um ícone da nossa universidade. E é uma realidade que certamente deve ser preservada por toda a comunidade universitária, que tem responsabilidade, né, sobre a questão ambiental do campus. Nesse sentido, eu quero parabenizar a CIPA também, porque eu acho que pela programação vocês colocaram a temática ambiental, né, como relevância. Muito importante isso, né? Legar a questão ambiental ligada à saúde, mas esse é fundamental dos nossos dias. Estamos vivendo momentos mais difíceis em termos globais, na questão do meio ambiente. Então, trazer à memória toda a questão do meio ambiente, ela é muito importante, até porque nós temos um documento inspirador do Papa Francisco, que é a Laudato Si, que nos ajuda realmente a valorizar esse patrimônio ecológico que nós temos, né? Bem, então vamos fazer algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, né, a pergunta é por que nós podemos chamar o campus da PUC como um campus sustentável? Essa sempre é a pergunta. É o campus da PUC um campus sustentável, né? E se é sustentável, por quê? Quais são as razões? Então, eu vou levantar aqui algumas razões. Por quê? Porque o conceito de sustentabilidade é um conceito amplo, envolve vários aspectos, né? Da vida, não só da biodiversidade, mas também da sociedade que está trabalhando e convivendo ao entorno, né, desse campus. Então, eu atribuo, pela longa experiência que eu tenho aqui e trabalhando muito tempo no campus da PUC, que o campus pode ser chamado de campus sustentável. Eis algumas razões. Primeiro porque é um campus por manter a memória geográfica da história passada de um espaço reteriorizado, ou seja, ele passou por um processo de transformação. Então, é a memória histórica. O campus ele conserva traços da nossa história. Pode ver na fotografia aqui o Solar Granjan, na Vila do Diretório, a bacia hidrográfica que nós temos. Isso é muito interessante porque ele traz a memória do bairro, a memória do estado do Rio de Janeiro, né? E a memória também das relações socioambientais que aconteceram e que continuam acontecendo na nossa universidade. Esse espaço ele passou por uma modificação, por isso é um território que foi reterritorializado, né? Esse é um conceito geográfico que nós podemos aplicar ao campus. A segunda razão por que chamamos o campus da PUC sustentável é porque conserva um rio aberto que conta a história do bairro. Muito importante isso, quer dizer, as bacias hidrográficas, de modo geral, na Gávea, sobretudo, grande parte delas foram, né, cobertas, né? Ou seja, canalizadas, né? Ou seja, realmente elas ficaram realmente por debaixo dos edifícios. E o campus da PUC traz na memória isso, quer dizer, essa riqueza, porque é o bairro cortado por muitas pequenas rios ou riachos, né? Então, ao conservar isso no campus aberto, a memória de um rio aberto, isso é muito importante, né? Outro aspecto que nós podemos também dizer que o campus da PUC é um campus sustentável, porque ele foi capaz de crescer integrando as áreas edificadas com a área verde. Isso é muito importante, né? É um campus que foi aos poucos sendo construído, né? Os seus prédios, o edifício Leme, o edifício Flinks, né? O prédio da Petrobras, mais recentemente o design da biologia, mas sempre integrado com a área verde. Isso é muito importante. Quer dizer, nós não tiramos a área verde para depois fazer a edificação física, não. Nós fomos crescendo fisicamente, mas sempre respeitando e integrando a dimensão da natureza.
E daí é o fato de que isso é uma sustentabilidade, é um critério de sustentabilidade. Quando nós conseguimos articular, né, o desenvolvimento e as formas de edificação integrada com a área verde. Outro aspecto também que nós podemos dizer que o campo da PUC é um campo sustentável, porque ele conserva a memória da antiga biodiversidade dos antigos sítios que era formado a Gávea, não é verdade? Você tem muita jaqueira, você tem muito jamelão aí presente, né? Você tem realmente árvores, né? Como aquela da Marquesa de São Vicente 389, né? Jequitibá aí quase 400 anos, né? Ou seja, é a memória da biodiversidade antiga, né? Seja a biodiversidade que veio de fora, que depois foi integrada na nossa cultura, né? E seja aquela que é nativa dos nossos biomas. E, por outro lado, foi um campus também que, sobretudo a partir da década de 90, ele foi integrando muitas espécies, né, que não existiam dentro do campus, né, e passaram a existir, né, para representar os nossos biomas. Então, nós temos aqui embaixo, na fotografia, o pau-brasil, olha aí. Poucos brasileiros conhecem a flor do pau-brasil, olha aí. Tronco do pau-brasil com as flores amarelas, com uma das pétalas avermelhada. Hoje tem muitas espécies. Antigamente só tinha um pau-brasil no campus. Quando eu vim para a PUC só tinha um. Hoje nós temos vários exemplares de pau-brasil plantados ao longo do campo. Temos o mognos, né? Vários mognos plantados, que era uma espécie que não existia, a madeira mais importante da exportação brasileira, e é uma espécie ameaçada de extinção. Hoje nós temos vários pés de mogno, né? Suetenia macrofila, plantada no campus. Temos muita pitanga aí das nossas restingas, né? Hoje nós temos até um espaço chamado Espaço das Pitangas, é aquele que liga na ponte ali entre o edifício Frinks com o edifício Kennedy com o edifício Leme, né? E passa por aquela pontezinha, ali tem um espaço onde tem umas obras de cultura ali, né? E ali nós plantamos um pitangal ali, para ser o Espaço das Pitangas, Recanto das Pitangas, né? Que é chamado. Tinha essa espécie também, Eugênia copacabanense, que é uma espécie também muito rara no Rio de Janeiro, só é do Rio de Janeiro, não encontra em outro lugar, em outro estado, que era muito comum na Restinga de Copacabana, que hoje não tem mais restinga lá. Mas ela ocorre também em outras restingas, da Grumari, de Maricá, etc. Hoje nós temos plantado também alguns exemplares da Eugênia copacabanense no campo. Seringueira, a outra foto aqui, seringueira. Seringueira não tinha no campus. Todo mundo falava da seringueira da Amazônia, falava de Chico Mendes, falava realmente da importância do ciclo da borracha, mas a gente não tinha uma representação viva. Então, nós plantamos essas espécies. Hoje nós temos também alguns pés de seringueira, né, plantadas no campo. Então, essa integração entre a biodiversidade antiga com a biodiversidade mais recente, isso dá uma dimensão de sustentabilidade do campus, né? Outro aspecto que poucas pessoas conhecem é que o campus é um campus sustentável porque ele abriga também algumas espécies vegetais ameaçadas de extinção, né? Aqui nós temos exemplo. Por exemplo, quem vê lá em frente o edifício lá da entrada do campus, do Laboratório da Geografia, ou mesmo na passagem ali antes de subir a escadinha ali para o edifício do Leme, né? Logo na primeira entrada ali do edifício do Leme, ali no primeiro canteiro ali tem plantado essa espécie aqui na primeira foto aqui à esquerda, né? Que é a Pavonia aunifolia, é uma espécie também ameaçada de extinção da nossa restinga do Rio de Janeiro, né? Nós plantamos, então ela está presente, né? Nós temos jacarandá da Bahia, que também não havia no campus, que é uma espécie ameaçada de extinção. Nós temos também alguns exemplares de jacarandá no campus. Tem o pau-brasil, que eu já falei. Tem algumas bromélias que estão aí em cima das árvores também, que são espécie rara. Essa, por exemplo, de folhas meio alaranjada, é uma espécie só do Rio de Janeiro. Norrengelia camoriniana, só ocorre lá no Camorim, Pedra Branca, né? E é uma espécie também que eu ganhei muitos anos atrás, uma muda, então eu trouxe para o campus da PUC, ela está presente também, né? Tem essa a Quimea gurkenia também, que é uma espécie rara, hoje plantada também lá no bosque, né? Tem outra, e assim por diante. Ou seja, o campus da PUC tem várias espécies ameaçadas de extinção, que é uma coisa que poucas pessoas conhecem, e às vezes também não tem placa ainda nessas espécies. É o que nós esperamos no futuro, que elas sejam mapeadas e informatizadas, né, e disponibilizadas para a comunidade educativa.
Outro aspecto importante também, porque o campus da PUC é sustentável, porque ele procura conservar ou cultivar a memória dos benfeitores que colaboraram com o desenvolvimento da universidade. Isso é muito importante. A PUC, desde o seu início, ela sempre contou com a colaboração, né, das pessoas no seu processo de desenvolvimento. Então, hoje, quando a gente olha lá o edifício do Kennedy, quando a gente vê o Leme, quando vê o prédio do design, o prédio da biologia, né, e assim por diante, né, a própria igreja, o prédio da Petrobras, tudo isso foram realmente edificações, né, de benfeitores públicos e benfeitores privados. Então, o fato de cultivar essa memória, e nós fazemos questão de cultivar isso, né, isso é muito importante ao longo dos 82 anos da história da PUC, a memória dos benfeitores é algo fundamental da instituição, né, e isso é algo importante porque ela está gravada, não só na memória das pessoas, né, mas também nas placas, né, dos edifícios, onde aparece realmente a vida, o rosto dessas pessoas que foram generosos em relação à PUC, né, doaram os seus recursos para a edificação dos nossos prédios. O último dele foi a biologia, né, e assim por diante. Ou seja, um campus sustentável é isso, é um campus que conserva a memória dos benfeitores, daqueles que colaboraram para o processo de crescimento e desenvolvimento da universidade. E, por fim, o fato também de que o campo é um campus considerado sustentável, porque ele possui uma agenda ambiental institucional, né? Isso é muito importante, é algo também que foi trabalhado muitos anos, né, na PUC, sobretudo depois com a criação do NIMA, em 99, quando criamos o NIMA, a ideia de ter uma agenda, não uma agenda do departamento A, B, C, mas a agenda da instituição. Então, um campo sustentável é aquele que tem uma agenda ambiental institucional. E essa é a agenda nossa, né? E a agenda que perpassa muitos eventos, até a casinha também de educação ambiental, né? O sistema de reciclagem, né? O sistema original, às vezes, de tendas, as aulas com as crianças de escola pública dentro do campus, né? Atividade de educação ambiental, tudo isso realmente faz parte da nossa agenda ambiental institucional, não é? Então, isso é o que dá realmente à PUC que seja uma universidade, um campus sustentável. Bem, a partir, então, desses elementos, né, o que a gente pode dizer é o seguinte, o que a contribuição da área verde do campus para a saúde, bem-estar e qualidade de vida, que é uma coisa muito cara, muito querida da CIPA, né? Ou seja, como preocupar um pouco com a saúde, né, das pessoas que aqui trabalham, né? E aí a área verde ela tem um papel importantíssimo, porque a área verde ela contribui muito para a questão do bem-estar, da qualidade de vida, daquelas pessoas que aqui trabalham e da saúde também das pessoas. Então, o primeiro ponto seria a contribuição da área verde do campo da PUC para a saúde, bem-estar e qualidade de vida, porque possibilita a integração acadêmica entre a vida universitária e o meio ambiente. Isso é muito importante. O meio ambiente está muito próximo realmente à vida acadêmica. Não é possível falar da vida acadêmica separada do meio ambiente e vice-versa. Então, essa integração é muito importante. Segundo, que permite uma melhor articulação entre as dimensões científica, religiosa e culturais no modelo de campus único. Pelo fato de termos um modelo de campus único, isso facilita muito essas articulações. E essa articulação é importante porque os problemas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, eles são compartilhados, né? Se fosse um campus que tivesse várias unidades separadas, então o que acontecia na unidade A, a B não ficava sabendo, na B a C não ficava sabendo, aqui não, todos sabem, né? Todo pequeno problema de saúde que tem, normalmente isso aí é compartilhado, a questão do bem-estar das pessoas, que a CIPA trata muito bem dessa questão, né? A qualidade de vida, ou seja, o campus único ele possibilita isso, né? A área verde, queira ou não, ela é muito importante porque ela protege a comunidade educativa, ela tem esse papel fundamental, né? Protege dos ruídos, né, que nós temos dos dois lados, né, seja da Marquês, seja da autoestrada, das poluições, né? Quantas espécies aqui na PUC que estão aí,
que filtram realmente essas partículas suspensas, poluentes que tem no ar, né, que as plantas conseguem absorver, né, como é o caso do oiti, por exemplo, que é uma planta, uma árvore extraordinária, porque ela filtra realmente essas partículas poluentes do ar. A insolação, né? Imagina um campus, né, da nossa edificação, se não tivesse uma área verde, né? A intensidade luminosa que seria uma coisa assim, né, uma ilha de calor muito forte, porque nós estamos dentro de um vale da Gávea. Então, a área verde tem esse papel, ela protege contra essa insolação, né? E mantém uma temperatura extremamente amena. A gente percebe isso, né? Quando a gente entra dentro do campo da PUC, a gente vê realmente que faz a diferença, né? Em termos da temperatura, a temperatura mais amena, mais agradável. Não podemos esquecer que essa área verde tão querida por todos nós, esse campo sustentável, ele contribui para questões que são locais e que são globais também. Por exemplo, sequestro de carbono. A área verde está contribuindo enormemente para sequestrar esse carbono, né, para abrigar a fauna silvestre. Né? O quanto foi importante no período da pandemia, por exemplo, né, que o campus ficou vazio, eu percebi isso, né, eu que vinha trabalhar todos os dias, como é realmente que a quantidade de animais que voltaram para dentro do campus, né, que estavam desaparecidos. Por quê? Porque o campus estava silencioso, estava calmo. Então, houve realmente, a vida silvestre ficou mais rica, né, nesse período, né? Muitas espécies que eu não via há anos no campus da PUC, comecei a perceber, né? Saracura, por exemplo, quatis, né? O aumento da população de tucanos, né? E assim por diante, né? Tucum, né? Tantas espécies, né, que voltaram para o campus, né? Ou seja, ele passou a ser também um abrigo da vida silvestre. Outro elemento também que nós não podemos esquecer, que contribui enormemente o campus para a saúde, bem-estar e qualidade de vida, são a copa das árvores, né? A copa das árvores, ela funciona como um guarda-chuva. Né? Por quê? Porque ela filtra realmente o impacto da chuva, né? Um impacto que pode depois causar um problema no solo, né? Então, aquilo é o efeito guarda-chuva, né? Então, a chuva pesada, sobretudo no período de verão, ela é muito distribuída, né? Através das folhas, dos ramos, do tronco, né? E com isso ameniza o impacto sobre o solo, né? Porque, do contrário, a gente teria um impacto muito maior. Então, a preservação das copas, elas são muito importantes por causa disso. Elas realmente é o nosso guarda-chuva, né, que ajuda. E, por fim, é um laboratório vivo, né? O campus da PUC é um laboratório vivo, porque, né, quantos departamentos da universidade, né, dão as suas aulas práticas no próprio campus, né? Não precisamos de ir para muito longe, não. Às vezes o campus é um laboratório vivo. Então, nesse sentido, eu acho que o campus ele contribui, né, para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, que é um tema muito caro da CIP. Bem, aqui eu coloco, finalmente, alguns desafios futuros, né, que nós temos que, né, e aí a colaboração de todos é muito importante, né? Desafio futuro. Primeiro é a preservação do patrimônio natural e edificado. Nós temos esse patrimônio natural, que é um presente de Deus, né, para todos nós. Então, é o presente, aquilo que diz a Laudato Si. Foi o presente que Deus colocou na mão dos puquianos, na nossa PUC. É um presente para ser o quê? Cuidado, estudado, zelado, né? Então, esse é o patrimônio, né? Então, nós temos que zelar por esse patrimônio, porque nós recebemos isso primeiro da mão do Criador, depois da mão da história das pessoas, né, que foram passando pelo campus e deixando a sua contribuição. Isso vale tanto para o patrimônio natural, que é a biodiversidade do campus, e tanto a parte da edificação também, porque foram os edifícios feitos com doações de pessoas, né, generosidade das pessoas. Então, a preservação disso é um papel muito importante de todos nós que aqui estudamos, lecionamos e trabalhamos. Outro desafio futuro é continuar mantendo a cultura e valorização da área verde, né? Diversificando-a sempre mais, né? Então, valorizar que isso é uma das nossas marcas fortes da PUC. A PUC tem uma marca forte na sociedade, na ciência brasileira, e a área verde ela faz parte dessa marca, ela marca. Então, vamos preservar isso, a valorização.
cuidar do nosso campus, não permitir realmente que suje o nosso campus, que descaracterize o nosso campo. Temos que cuidar. Isso é o papel de todos nós. Nós somos, como diz o Papa Francisco, nós não somos o dono do campus, nós somos guardiães do campo. Então, o nosso papel de guardianidade, ele é fundamental. Nós temos que guardar aquilo que recebemos do Criador e dos outros. Então, cuidar do campo, fazer com que ele fique mais bonito, que ele fique mais limpo, né? É um papel de todos nós que aqui trabalhamos, né? Alunos, funcionários, professores. Preservar as áreas ícone, né? O campus tem algumas áreas que são áreas ícone, né? Que são um apreço de todas as pessoas. Então, isso nós temos que preservar, né? Por exemplo, o bosque. O bosque é um lugar que os alunos gostam muito de estudar no bosque, nas tendas, nas mesinhas, né? Então, a preservação dessas áreas ícones do campo, essa preservação é fundamental, né? Isso é um papel que todos nós temos, né? De zelar para que o campus fique um campus bonito, um campus integrado, um campus realmente saudável, em que as pessoas, às vezes, que estão angustiadas com seus problemas pessoais, psicológicos, possam realmente ir para uma área verde, sentar no banco, apreciar a natureza, né? Poder desfrutar realmente dos detalhes da criação. Então, isso é muito importante. E também os espaços de estudo. Hoje nós temos no campo vários espaços de estudo e lazer, né? Que são os recantos que foram sendo construídos, né? Vários recantos. Tem o recanto das Jaqueiras lá, que vai lá perto em direção solar, né? Temos lá a nossa praça, lá, a praça que também é atrás da igreja, que é um recanto também, os alunos gostam ali, é uma praça eu diria, da internacionalização, porque nós fizemos questão de colocar planta de vários continentes ali, porque para mostrar realmente a diversidade intercontinental, né? Temos o recanto também que fica ali perto da prefeitura, né? Na subida ali, que é o recanto das Arecas, né? Recanto das Arecas, tem o recanto das Pitangas e assim por diante. Então, tem muitos recantos na PUC. E esses recantos são um espaço muito importante, porque é onde nós encontramos com as pessoas, compartilhamos as nossas angústias, as nossas alegrias, os nossos problemas, e isso é uma coisa muito importante que deve ser preservado com carinho, né? O quarto, no caso de doenças, né, pandêmicas, como foi o caso da pandemia e outras, sei lá, que podem no futuro aparecer, né? Eu acho que uma das coisas importantes é a gente usar os preventivos, né? Sempre pensando no bem comum da universidade, né? Não por razões ideológicas, nada disso, não. É uma razão maior, não é uma razão pequena, não. Se uma pessoa está gripada, que pode essa gripe transmitir para outra pessoa, ou que tem uma doença também que seja transmissível, coloca máscara, né? Faça realmente a sua prevenção, segue as orientações do setor médico, né? Eu acho que isso é muito importante, né? É muito importante. Por quê? Porque o campus é o espaço do bem comum da universidade, e isso deve ser preservado. E essa preservação depende muito de nós, né? E, por fim, eu acho que um desafio grande é transformar progressivamente o espaço universitário num campus inteligente, com as novas ferramentas tecnológicas. Isso é uma coisa muito importante, que já vai sendo costurada aí, eu estou vendo que está evoluindo bem essa questão. Quer dizer, o campus vai tornar um campus inteligente. Isso é um desafio futuro, né? Muito importante, fazer com que o campus da PUC é um campus preservado, né? E é um campus inteligente também, usando todas as ferramentas que nós temos, né, da tecnológica para isso. Então, eu diria, Padre Valdeci, essas são as minhas modestas contribuições que eu gostaria de compartilhar com todos vocês da CIPA, de todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, para que a gente possa ter um carinho especial, né, por essa área verde que foi sendo construída, melhorada ao longo de décadas, né, e que é um patrimônio que a gente quer deixar para gerações futuras. Amanhã não estaremos mais no campus, né, mas esse campo, outros terão ou têm o direito de usufruir também desse patrimônio tão bonito, né, que é o nosso campus universitário. Muito obrigado a todos.
Alguma pergunta, alguma... Eu fico aberto também para algumas considerações, alguns outros... Agradeço, Padre Josafá, suas palavras. É, é, assim, o campus, né, da PUC é um ambiente realmente de paz, né? Quando a gente passa e transita, quando a gente vai almoçar, realmente traz esse ambiente de paz. Mas a pergunta é: quais os desafios para fazer a manutenção, né, de todo esse campus? Porque deve ser um desafio enorme, né? Em algum momento, não sei se é levado em conta, a gente vai ter que tirar isso aqui, porque pode ser que cause algum problema estrutural, né? Eu falo assim, de ter uma árvore, por exemplo, que precisa ser retirada. Como que é feita essa avaliação, né, a manutenção mesmo de toda essa biodiversidade dentro da universidade? Isso é sempre um desafio grande, né? Porque, afinal de contas, nós somos na universidade, é uma casa da ciência. Então, tem ciências que são voltadas para isso, né? Então, hoje nós temos várias áreas do saber da PUC que cuidam exatamente, que tem elemento técnico, né, para isso. Então, eu acho que qualquer coisa de que se faça tem que fazer uma consulta técnica, né? Técnica porque científica, porque, afinal de contas, é a casa da ciência. A universidade é a casa da ciência. Então, isso é importante que seja consultado, que seja realmente avaliado, né? Isso é algo que eu vejo fundamental, né? Em outras épocas a gente não tinha isso muito, né? Era feito muito de maneira aleatória. Hoje não, hoje passa por um crivo mais técnico. Então, eu acho que o grande desafio hoje é isso, é de poder ter uma avaliação técnica, né, para poder, né, a gente acertar nas decisões e, ao mesmo tempo, a gente ter um apoio forte, né, para evitar depois problemas futuros. Então, eu creio que, sendo uma casa da ciência, uma casa do saber, a gente tem que recorrer a essas avaliações técnicas, né, porque elas nos ajudam a acertar nas decisões. Perfeito, Padre Josafá. Muito obrigado, como sempre, apaixonado pela causa. O senhor falou dos muitos recantos, e eu esperava que o senhor falasse do recanto bíblico. Recanto do quê? Não ouvi? O recanto bíblico. Bem, o recanto bíblico, eu não falei, porque o recanto bíblico ele está presente em todos os espaços, porque a palavra de Deus é aberta, né? Ela não está fechada só dentro de é só boa. Não, ela está presente. E por isso é bonito a gente ver grupos de oração, grupos de estudos, né? Eles normalmente, às vezes, eles estão presentes num recanto A, recanto B, recanto C, o que mostra bonito, mostra que realmente a palavra de Deus não pode ser aprisionada num recanto. Ela é aberta para todos os recantos. Porque o senhor teve o carinho de fazer o jardim da Bíblia, né? Das plantas bíblicas. Sim, não. Aquilo é uma... Desse recanto que eu estou falando. Né? Desse. Tá. Não, esse recanto eu não comentei, porque realmente aí seria... Né, eu não gosto de falar muito de coisa assim muito pessoal, não. Né? Eu acho que eu prefiro falar institucional. Mas o jardim bíblico é um recanto, né, que está ligado ao lado da igreja, que é muito original. Nós não temos nenhuma universidade hoje no Brasil que tenha um jardim de plantas bíblicas ao lado da sua igreja, né, do seu templo, né, no coração da universidade. Então, é um fato bonito. Quando eu fiz esse primeiro jardim bíblico, era na entrada da PUC, né, ali onde é o laboratório da geografia, ali perto do bicicletário, logo na entrada. Ali começou o jardim bíblico. E como eu seguia sempre o exemplo do Evangelho, que às vezes é preciso apostar nas coisas pequenas e potenciáveis, né, como o grão de mostarda, então eu esperava que, né, que aquela pequenez, aquela coisa tão pequenininha ali de algumas plantas vivas, fosse mais tarde crescer. E foi o que aconteceu, né? Porque de um pequeno jardinzinho que fizemos na entrada ali, aquilo teve uma repercussão enorme, né? Eu recebi repórter de Portugal, de outros países, perguntando o que é isso, o que é um jardim de plantas bíblicas. Eu digo, jardim de plantas bíblicas significa trazer para uma universidade católica, né, a memória, né, daquelas plantas que são importantes na história da salvação, que estão nas Sagradas Escrituras, né, no Primeiro e no Segundo Testamento. Então, nesse sentido, quando nós fizemos a igreja, quando a igreja terminou,
A primeira coisa que eu fiz foi fazer um translado daquele jardim. Ou seja, vamos transferir esse jardim não para a entrada da universidade, mas ao lado da igreja, que ficaria muito mais ícone, né? Mas a igreja da PUC e ao lado o jardim de planta dele. E aqui foi muito importante, porque aí o Departamento de Teologia, né, teve um papel importante. Eu convidei algumas pessoas do Departamento de Teologia, naquela época, para conhecer, fiz as placas, né, com a citação bíblica, depois, mais tarde, com a transcrição do texto, né, para que as pessoas pudessem conhecer. E ficou uma coisa muito interessante, original, desse espaço especial, eu agradeço a lembrança do Padre Valdeci, né, o fato de que realmente as pessoas vão ficar interessadas. Eu não sabia que essa planta era bíblica. Eu não sabia que era citada na Sagrada Escritura. Bem, então, a partir daquela pequena placa e vendo realmente o elemento vivo, as pessoas ficaram, né, aproximou muito mais. Eu não sabia que o louro era citado na Bíblia, eu não sabia que a canela era citada, eu não sabia que... A uva todo mundo conhecia, porque é muito citada, né? Mas figo, a romã... A romã, e mais tarde a última planta que nós colocamos, né? Porque a oliveira que nós temos lá, e também a oliveira e a parreira, a uva, já são elementos simbólicos conhecidos, né? Mas outros elementos, por exemplo, foram acrescentados durante as festas, né, judaicas, né, que são celebradas, né, algumas celebradas aqui na PUC, né? A Sukká, por exemplo, durante a Sukká nós plantamos lá com os rabinos, né, a planta também, que é uma das plantas ícones deles, né, na festa Sukká, que é como se chama? É uma espécie de limão que nós temos. A cidra. Cidra, como é que é o nome? Eu conheço por cidra, toda vez que eu passo lá ainda vejo. É o nome português, mas o nome hebraico, como é que chama? Posso ver aqui. Vem aí. Vai falando aí. São as 3 plantas que estão presentes na Sukká, né? Ramo da oliveira, da tamareira e dela. Né? Ali, inclusive, tem plantas. Eu, toda vez que passo ali, eu me lembro do texto do Deuteronômio, que diz lá no capítulo 8º, as tentações da terra prometida, ou seja, são plantas que produzem frutos deliciosos e traduzem a riqueza e a beleza da Terra Santa, em meio ao deserto, em produzir frutas como aquelas que nós temos ali. Eu me encanto realmente nesse sentido, por isso que eu lembrei o senhor para dar uma palavrinha do recanto bíblico. Claro, e aí a última planta, vai consultando aí qual é o nome dessa terceira aí. São as 3 plantas da Sukká. Então, tamareira... Inclusive plantas no sentido de papiro, né? Claro, também está lá, mas já são mais conhecidas, né? Mas essa outra é uma planta que é muito conhecida na festa do Sukká. Olha lá, quais são as 3 espécies. Né? Uma é tamareira, a outra é a oliveira, e a outra é a tamareira, a outra é o chorão, né? Salix babilônica, né? E a outra é essa espécie de limão, né? Eu não me lembro agora o nome. Bem, a última que nós colocamos, que foi realmente custei conseguir a muda, está lá no cantinho, não tem ainda a placa, que é o sicômoro. É o figo sicômoro, aquela que o Zaqueu subiu para ver Jesus. Né? Aqui nós não tínhamos essa figueira, é uma figueira, né? Chamada sicômoro. Né? Sicômoro, né? Então nós plantamos lá também, foi a última que foi plantada. De maneira que é um recanto muito especial, educativo, e que tem uma finalidade, eu diria, pastoral, teológica, e trazer a memória também da Sagrada Escritura dentro do campus. Esta do que parece com limão seria o etrog? Etrog, exatamente, etrog. Exato. Parece o limão siciliano. Essa foi plantada numa das festas com 3 rabinos que tiveram aí presente. Nós plantamos, e é um elemento simbólico ali, né? E ela já deu, inclusive, o fruto já. Agora tem uma segunda pergunta para o senhor. Qual seria, porque quando o senhor fala apaixonadamente, assim, de plantas, inclusive, em extinção, raras, qual seria a planta conservada dentro do campus hoje
que nós poderíamos dizer, olha, ela realmente é mais preciosa. Quando o senhor falava desta planta alta com esta copa, eu pensei, será que seria esta? Seria qual? Não, Entre as plantas do campus, as mais raras realmente. eu diria que as mais raras que nós temos hoje no campus são, primeiro, os mognos, né, plantados, né, que são símbolos amazônicos, a ucuúba, que também está lá no bosque, que é a segunda madeira de exportação do Brasil, né, Virola suranimense, que é o nome científico, né, que é uma espécie rara, né, são duas na lista da ameaçada. E temos também essa espécie da restinga que eu falei, essa pavônia unifolia, né? Temos essas outras espécies, por exemplo, jacarandá da Bahia, né? Que tem perto da igreja e que tem perto lá do estacionamento da reitoria, por exemplar. Ou seja, tem uma série de espécies, né, que eu diria que estão na lista de espécies ameaçadas, né, que foram plantadas no campo. Agora, tem uma que é muito única no campus da PUC, que não tem nem no Jardim Botânico, né? Que só tem aqui no Rio de Janeiro, no campus da PUC, né? Que é uma espécie de jequitibá do centro-oeste do Brasil, chama Cariniana rubra. Eu trouxe isso de Goiás e plantei. Então, é o único lugar no Rio de Janeiro onde tem um pé de Cariniana rubra, né? Que é o jequitibá vermelho. Então, tem 3 exemplares plantados, um na residência, lá em cima, e 3 aqui no campus da PUC. Então, isso aí é bastante raro e único. Vamos lá. Suelen e Andréas, tem mais questões? Não, padre, não tem mais perguntas. Pergunta se tem alguma preferida. Qual, padre Josafá, qual sua planta, sua preferida? Alguém perguntou aqui. A minha preferida? Vamos ver qual é a preferida. É difícil, né, no meio a gente poder priorizar, porque todas são tão bonitas, e cada uma tem sua particularidade, a sua diferença, a sua especificidade. Então, para um botânico, às vezes é difícil dizer, essa realmente é evidente. Algumas a gente guarda assim com muito carinho, né? Eu acho, por exemplo, que esse jequitibá vermelho não é só porque é da minha terra de origem, mas porque ele é único no Rio de Janeiro. Não tem plantado em lugar nenhum, não tem. No Jardim Botânico, que tem a representação da biodiversidade nacional e internacional, não tem plantado essa espécie. Então, eu diria que isso daí é uma espécie muito, eu diria, a minha preferida hoje talvez seria essa, porque ela é muito original. É muito original. Essa é a que o senhor tem mais orgulho de ver? Que é a próxima pergunta aqui para colocar. Eu tenho de todas, né? Porque cada vez que passa eu falo, meu Deus, olha que coisa bonita que o Criador nos deu, que a evolução da vida nos deu. São espécies que demoraram milhares de anos para evoluir, para poder realmente, né, dar glória a Deus e poder realmente manifestar a sua grandeza. Então, eu diria que todas elas, para mim, são muito bonitas, porque cada uma tem um detalhe que é próprio dela. É como se fosse uma carteira de identidade. Cada espécie é como se fosse uma carteira de identidade. Ela tem uma característica que é só dela, não tem em lugar mais nenhum, em outra nenhum. Então, isso é muito bonito a gente ver isso, a identidade própria dela, né? E para isso é preciso de olhares, né, de detalhes, né? Eu acho que a gente precisa educar para o detalhe. Talvez uma coisa importante na educação ambiental do campo seja isso, é educar as pessoas para o detalhe, né? A pessoa às vezes entra dentro do campus e não vê detalhe, né? Eu, às vezes, chamo a atenção dos meus alunos. Eu fico preso no celular, olhando para o celular, ao entrar no campus, né, ou com sons no ouvido, e não percebe realmente os sons do campus, não percebe o detalhe de uma planta que está florescendo, que está frutificando, ou de um animal, né, que está ali presente, polinizando, né, ou fazendo a dispersão da semente. Por quê? Porque nós não estamos vendo detalhe. Isso é muito ruim, porque o amor se faz em detalhe. A gente ama o outro não é porque viu falar do outro, é porque apareceu na televisão, nada disso. A gente ama o outro porque o outro tem um detalhe que é só dele, e que realmente é o detalhe que eu procuro amar. Então, eu acho que a gente tem que saber ver detalhe. Então, talvez isso é muito importante, a gente poder, ao transitar pelo campus, andar pelo campus, né? Isso desenvolver essa capacidade nossa de ver detalhes. Porque no detalhe nós vamos perceber a singularidade das coisas e vamos perceber o potencial amoroso que cada ser vivo carrega em si.
Quando o senhor falava sobre o campo sustentável, por que ele eu achei assim fenomenal a junção das três coisas. E, de fato, o senhor falando agora, nem sempre a gente presta atenção, eu tenho que, pelo menos, recordá-lo, ou seja, a junção destas três coisas, que são ícones para a universidade. A presença do Rio Rainha, a conservação da memória dos benfeitores e esta agenda ambiental. Quando a gente chega na terceira, em 2015, o Papa Francisco nos deu Laudato Si. E eu sei que o senhor muito atuou, que a PUC abraçou a causa, me parece o senhor que vai poder falar, que teria sido a universidade que mais realmente teve uma agenda socioambiental que abraçou a Laudato Si. Em seguida, nós recebemos Querida Amazônia, a Fratelli Tutti, a gente vê essa preocupação do Papa. Mas a resposta da universidade ao desafio do Papa, inclusive por parte do Departamento de Teologia, e eu tenho que dizer que foi uma provocação boa do padre Josafá, que nós tivéssemos uma disciplina sobre ético socioambiental ligada a esta encíclica. Mas esta agenda, depois de Laudato Si, depois do pedido do Papa Francisco, ela foi realmente abraçada e ela cresceu bastante a partir deste documento? Bem, eu acho que a agenda, né, ela foi, né, criada dentro do NIMA, com parceria de vários departamentos, vários, né? E evidente, com o passar dos anos, ela foi passando por modificações, né? Ela foi realmente sendo adaptada, foi ampliada, e eu creio que nessa fase agora ela já está bastante mais consolidada do que a agenda ambiental inicial. Mas, de qualquer forma, eu vejo que ela foi realmente, naquele momento, foi muito importante. Prova é que nós levamos ao Santo Padre, né, uma das visitas, quando acompanhei Dorani em Roma, fiz questão de apresentar ao Papa Francisco, né, a nossa agenda ambiental, para mostrar realmente que era uma coisa original. E nenhuma universidade tinha uma agenda ambiental institucional, né, de departamento, da instituição como um todo. Então, isso foi muito importante porque isso visibilizou a PUC, né? Protagonizou a PUC. A PUC ficou protagonista no fato de que ser a primeira universidade a criar uma agenda ambiental institucional. É evidente que essa agenda foi passando por muitas reformas e muitas adaptações. Eu creio que está numa fase ainda, né, boa, teria que consultar o NIMA para ver como é que está indo essa questão lá da agenda ambiental, mas, de qualquer forma, ela continua e ela certamente é um referencial importante, muito importante, né? Porque ela é formada de vários aspectos, né, socioambientais, e isso vai ajudar a que a universidade seja uma universidade ecologicamente mais sustentável. Então, eu torço para que essa agenda seja cada vez mais incrementada, que ela seja mais divulgada e que a gente tome essa agenda assim como algo assim muito nosso, de todos, né? Todos que trabalham, estudam nessa casa, né? Nós temos uma agenda ambiental. Diante de uma crise ecológica mundial, diante dos apelos que estão sendo feitos aí pelas lideranças internacionais, entre elas o Papa Francisco, tudo isso, a PUC tem uma agenda ambiental, o que mostra a sua preocupação com a casa comum. Muito obrigado, e a palavra estará com a Sueli A. Bom, Padre Josafá, gostaríamos de agradecer imensamente, né, as suas contribuições, que são muito importantes para a gente, né, porque traz outro olhar, né, seu olhar é muito particular, né, na verdade, sua experiência, então é bom trazer para a nossa conversa, para a nossa comunidade esse olhar, né, sempre que possível. Muito obrigada de verdade. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas que estão presentes também, os cipeiros, e lembrar que amanhã nós continuaremos nosso ciclo de palestras com a doutora Daniela Gomes, que é nutricionista, que atende todos os funcionários da PUC lá no SESMIT, né? Inclusive, quem não sabe desse serviço, amanhã vai ser interessante porque vai existir essa ampla divulgação também. E vai acontecer às 10 horas. Por favor, padre.
Valdeci, não sei se a Andréia quer falar alguma coisa, mas eu gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada. Sim, Bom, vou André, falar. vamos lá. Isso. Agradecer ao padre, ao padre Josafá e ao padre Valdeci. De fato, né, a biodiversidade, os ecossistemas, eles funcionam como os pilares, né, centrais para a vida. E as questões ambientais são parte integrante da saúde, né? E a prática da educação ambiental é de suma importância, né, para que a gente possa perpetuar, de fato, um campus sustentável. Então, mais uma vez, o padre Josafá, com as suas ricas e sábias palavras de conhecimento, aprendizagem e conscientização ambiental, né? Esse eu acho que é o principal foco para que o trabalho, de fato, seja concretizado, as pessoas se conscientizarem, né? Então, agradecer a todos os participantes, cipeiros, em especial o padre Josafá, padre Valdeci, presidente da CIPA, e essa semana nós teremos aí uma semana de muito aprendizado, conhecimento, e pedir a participação de todos que possam estar entrando nas nossas lives, até sexta-feira, e é só. Muito Obrigada. obrigado, Andréia, obrigado, Sueli. Muito obrigado, padre Josafá. Gostaria novamente de dar os parabéns e agradecer pela exposição. Claro, as fotos falam por si só, talvez nós nunca tivéssemos. Eu confesso que não presto tanta atenção assim para observar os detalhes das fotos que o senhor trouxe, a beleza, para dar um exemplo, da flor do pau-brasil, né? Então, são detalhes que a gente realmente vê. Mas a foto por si só, sem toda a ilustração que o senhor nos trouxe também, não nos traria a riqueza do tema. Nós sabemos que o ambiente é fundamental na questão da saúde. Aliás, a saúde ela é resultado de um equilíbrio que nós precisamos ter conosco, com o próximo, com o ambiente, com a natureza, e, nesse sentido, com a casa comum. E, na casa comum, nós precisamos cuidar da natureza. Gostaria, enfim, de deixar registrado aqui um agradecimento muito especial e dizer que ele repouse na glória eterna ao professor Guanais, do NIMA, com quem tivemos assim uma colaboração muito grande com o departamento de etologia, com várias atividades da universidade, né? Então, muito obrigado e que nós possamos aqui cuidar deste equilíbrio, porque a saúde ela é resultado disso, cuidando da casa comum. Então, padre Josafá, o senhor uma palavra final. E obrigado por mostrar de novo ali, olha, a foto, a flor do pau-brasil. Acho que eu nunca tinha visto. Para mim, foi a grande novidade. Muito bem. É bom a gente conhecer, ver meio que o detalhe de uma flor dessa que representa o nosso país, né? Dá o nome do nosso país, da nossa nação. Mas eu quero, mais uma vez, encerrar, trazer a memória aqui do nosso... Foi muito bem lembrado, o Valdeci lembrou o nome do Luiz Felipe Guanais, né? Foi o nosso diretor do NIMA, foi meu aluno, uma pessoa que batalhou muito para manter realmente essa integridade do nosso campus, da agenda ambiental, que Deus tenha sua glória e que a gente possa agradecer muito todo o trabalho e esforço dele em função aqui do nosso campus universitário. Amém. E agradecer a presença de todos vocês, dizer para vocês, a CIPA, que essa missão que vocês têm, né? De zelar, né? Não só pelo bem-estar, da saúde, da qualidade de vida, mas também agora da biodiversidade do campus, né? Que fica aí uma missão comum de todos nós e que vocês possam ter esse olhar cada vez mais aguçado, né? Para ver a beleza das coisas que estão ao nosso redor. Muito obrigado a todos, que tenham um bom dia. Um grande abraço, um bom dia a todos e todas. Lembrar que ficará registrado também para o pessoal poder ver novamente, ou para quem não viu, poder ver a partir do canal do ECOA. Um abraço, um bom almoço para todos e todas. Amém.